Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. Nós vivemos na dependência da obra redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, pelo sangue remidor derramado na cruz do Calvário em nosso favor, para a nossa remissão. O sangue de Jesus não é uma teoria do sangue, não é um ponto de vista. Quando qualquer pessoa de mediana responsabilidade perante o Evangelho abre a Bíblia, ela vai encontrar uma série de textos que falam desse sangue remidor. Isso já começa lá no Antigo Testamento. Mas vamos falar hoje somente do Novo Testamento. Enquanto que a fé cristã é baseada na obra redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo seu sangue remidor, nós temos, por outro lado, as chamadas doutrinas anêmicas. Sim, doutrinas anêmicas. Elas detestam sangue e pensam que podem chegar-se a Deus sem o sangue de Jesus. São doutrinas anêmicas, embora elas se mostrem muitas vezes pletóricas, rubínicas, na hora de disseminar as suas heresias, elas se tornam anêmicas perante Deus, porque elas não conseguem lidar com o sangue remidor de Jesus. Eu até entendo que algumas pessoas não gostem de sangue, algumas pessoas desmaiam quando veem sangue, mas tem gente que não suporta o sangue remidor do Filho de Deus. Mas isso está constatado nas Escrituras Sagradas. Vamos examinar apenas algumas passagens. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 28, o próprio Jesus fala do seu sangue remidor. Ele diz: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue do Novo Testamento, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Para a remissão dos pecados. Então, Jesus é bastante claro. Mas há pessoas que abrem uma Bíblia e dizem que não é assim. Muito bem. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, Jesus também fala de uma coisa importante aqui. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O que é dar a sua vida em resgate de muita gente? Como morreu Jesus? Crucificado e ensanguentado. Mas há pessoas que não entendem, porque as suas doutrinas anêmicas querem veredar por outros horizontes que não existem, nunca pertenceram à obra redentora de Jesus, jamais pertenceram às palavras de Jesus, jamais pertenceram às profecias e ao ensinamento dos apóstolos. Nós temos outras passagens também. Nós temos o apóstolo Paulo. Vamos citar o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 5, versículos 8 e 9. Vamos ver se existe ou não esse sangue remidor de Jesus nas Escrituras Sagradas. O que diz o apóstolo? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso chama-se graça redentora,
pelo sangue remidor, gift, dom imerecido de Deus. Mas tem gente que diz que não entende, tem gente que na verdade não consegue lidar com essa verdade de Deus. E no versículo 9, o apóstolo afirma: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. A ira de Deus que se mantém sobre todo pecador ou se mantém sobre todo aquele que nega a obra redentora de Jesus pelo seu sangue remidor. No versículo 10 ele continua: porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, pela plenitude da sua vida. Muito bem. O próprio apóstolo Paulo também, na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 7, ele fala sobre Jesus, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Não está escrito? Está escrito, mas há pessoas que dizem que não. Há pessoas que dizem que não conseguem ler. Elas abrem a Bíblia e parece que alguma coisa lhes cega o entendimento, lhes turva a visão, como escamas nos olhos, e não conseguem ver o sangue remidor de Jesus. Interessante. Nós temos também o apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, em 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 18 ao 20, que ele vai dizer uma coisa extremamente importante. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no final dos tempos por amor de vós. Então, o apóstolo Pedro tem total e também absoluta razão. Mas há pessoas que não conseguem ver o sangue remidor de Jesus porque querem viver uma verdadeira doutrina anêmica. E o que nós lemos aqui coincide perfeitamente com o que está escrito em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, quando o anjo do Senhor fala da besta e daqueles que, no caso, seguirão a besta. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Do Cordeiro perfeito imolado desde a fundação do mundo. Mas isso parece que é mistério para muita gente que diz ser extremamente inteligente e trabalhar dentro do mais elevado raciocínio lógico-dedutivo. Muito bem, mas parece que não é verdade. No livro de Apocalipse também, nós temos aqui, no versículo 12, eu vou citar apenas a partir do versículo 10. Apocalipse 12, versículo 10, aquele relato da luta de Miguel e dos demais anjos do Senhor contra Satanás,
e Satanás foi derrotado e, no caso, lançado à terra. O que relata o versículo 10? Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do Cristo, porque foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Por causa do sangue do Cordeiro. Que sangue é esse? Que cordeiro será esse? E por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Muito bem. Então, você pode ver que quando nós queremos encontrar as evidências claras do sangue remidor de Jesus, citando apenas algumas passagens do Novo Testamento, nós constatamos, nós evidenciamos e nós podemos publicar uma verdade sobre a fé cristã, que ela é baseada na obra redentora de Deus em Cristo Jesus. Jesus Cristo foi, no caso, conduzido à cruz voluntariamente, ele foi martirizado, ele foi morto, o seu sangue foi derramado, ele morreu, na sua morte foram levados os nossos pecados e na sua ressurreição os nossos pecados foram como que esquecidos, anulados por Deus. Sem o sangue remidor de Jesus, não existe comunhão com Deus. Sem o sangue remidor, existe uma verdadeira anemia doutrinária. Não adianta falar em amor, não adianta falar em qualidade, não adianta falar em espiritualidade, porque espiritualidade todo mundo tem. Agora, vida espiritual só é possível aqueles que, no caso, têm bom entendimento e respondem de maneira sábia e de maneira também amorosa a esse sangue remidor. Sangue de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, que não é um ponto de vista, não é uma teoria, é a constatação que está à disposição de qualquer contradizente nas Escrituras Sagradas, nos poucos textos que nós citamos. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Cuidado, porque tem muitas doutrinas que são plétoras em pregar as heresias, mas não tem nenhum sangue. O sangue que dá vida, o sangue remidor de Jesus.